Nós estamos iniciando agora a disciplina Doutrina da Salvação. Essa disciplina, ela pode também ser conhecida como soteriologia. O que é soteriologia? É um termo grego, vem do sotério, sotério significa salvação e logia, estudo. Então seria o estudo acerca da salvação. Nós vamos estudar, portanto, acerca da doutrina da salvação, desse estudo da salvação, no livro do Instituto Cristão Internacional, o ICI. E nossa primeira lição, ela vai nos falar sobre a salvação preparada, preparada a salvação do homem. É justamente isso que quer dizer. Existe uma sentença sobre a vida humana, sobre a raça humana, e foi necessário o preparo de uma salvação para que o homem não viesse a cair em uma morte conhecida como morte eterna. Quando Deus formou o homem, Ele o formou, Ele deu liberdade para que ele pudesse usufruir de tudo aquilo que existia no Jardim do Éden. Todavia, conhecemos o decreto de Deus quando disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá o fruto, porque no dia em que dela você comer, você morrerá. Alguém pode dizer: Adão e Eva comeram do fruto, mas não morreram? Sim, o texto original vai nos esclarecer o que exatamente Deus havia falado. O texto original, ele traz mais ou menos essa ideia. Adão, você não pode comer do fruto da árvore, porque no dia em que dela você comer, morto morrerá. Morto, ou seja, morto imediatamente, espiritualmente, uma morte imediata espiritualmente, você começará a morrer fisicamente. E foi isso que aconteceu com Adão. Ele recebeu uma morte imediata, que foi a morte espiritual. A morte espiritual que trata da separação entre Deus, que é a vida, e o homem. Ora, mas Romanos vai nos lembrar que Adão, ele não apenas, aquela sentença ficou pesando sobre sua vida, mas a Bíblia diz: como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual o pecado? O pecado da desobediência. Como por um homem entrou o pecado no mundo, também entrou a morte, e todos os homens, portanto, receberam essa herança do pecado e herança da morte. Hoje a humanidade, ela vive, toda a humanidade, ela vive tanto com a herança do pecado e vive com a sentença da morte, a morte da separação. Qual era essa separação? Era uma separação de Deus, onde o homem estaria eternamente privado da comunhão com seu Senhor. E não somente privado de usufruir da comunhão com Deus, mas também privado, condenado a uma perdição conhecida como a perdição eterna. Para que tal não acontecesse, a Bíblia diz que Deus elaborou o plano chamado plano da salvação. E qual era esse plano da salvação? Era que o seu filho unigênito, o seu filho único, viesse a essa terra, entregar sua vida para que o homem não viesse a perecer eternamente na condenação do lago de fogo e enxofre. Ora, então, nós olhamos aqui que há uma salvação. De onde deriva essa salvação? Deus tinha a obrigação de providenciar esse plano redentor em hipótese alguma, mas existe algo que se repete 166 vezes na Bíblia, algo chamado graça. A expressão graça nós vamos encontrar na Bíblia repetidas vezes. Tanta é a manifestação da graça divina. Deus é um ser gracioso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em que esse homem ímpio se arrependa, que se converta dos seus pecados e que chegue à salvação em Deus. Então Deus graciosamente, Ele elaborou o plano da salvação, que seria dar o seu filho, entregar o seu filho em sacrifício, para que a humanidade ela não fosse para a perdição eterna. Então nós iniciamos assim o primeiro capítulo, que nos trata acerca da condenação que o homem repousa sobre o homem, mas também tratando acerca da graça celestial, uma graça. E o que seria essa graça? É esse favor. Deus favoravelmente, Deus graciosamente, Ele decidiu arrumar uma forma para que o homem não continuasse no seu caminho de autodestruição.